E aí, galera? Se liga só, hoje a gente vai falar sobre a série televisiva do canal CW. Então já se ajeita aí e aproveite o vídeo. Temporada 1, a origem dos Winchester. Início de tudo, a queda da família Winchester. A história de Supernatural começa muito antes da estrada, antes dos monstros e antes da caça. Em 1983, Mary Winchester é assassinada de forma brutal dentro de casa por uma entidade demoníaca. Seu corpo é encontrado no teto, envolto em chamas, uma cena que define o tom da série. Seu marido, John Winchester, presencia o impossível. A partir desse momento, ele abandona qualquer vida comum e passa a investigar o sobrenatural. John descobre que o mundo está repleto de criaturas escondidas, demônios, fantasmas, espíritos vingativos, monstros folclóricos e entidades antigas. Ele transforma seus filhos em soldados. Os irmãos. Quem são Sam e Dean? Dean Winchester. Dean Winchester cresce como protetor da família. Ele não teve escolha. Desde criança, foi treinado para lutar, atirar e matar criaturas sobrenaturais. Dean esconde seus traumas atrás de humor ácido, sarcasmo e bravatas. Ele acredita que sua função no mundo é proteger Sam, custe o que custar, mesmo que isso signifique morrer por ele. Dean não busca um futuro. Ele vive no presente, na estrada, no bar da próxima cidade. Sam Winchester. Sam Winchester é o oposto. Inteligente, questionador e sensível, Sam sempre odiou a vida de caçador. Ele abandona o pai, vai para a faculdade e tenta construir uma vida normal. Mas o passado não o deixa em paz. Sam carrega culpa, raiva e um desejo profundo de entender por que sua família foi destruída. O que ele ainda não sabe é que algo dentro dele foi alterado quando ainda era bebê. O chamado A Estrada Começa. A série começa quando Dean reaparece na vida de Sam com uma notícia grave. John Winchester desapareceu durante uma caçada. Relutante, Sam aceita ajudar, mas deixa claro que isso será temporário. Os irmãos pegam a estrada no lendário Chevrolet Impala 1967, o carro que se torna praticamente um personagem da série. A partir daí, cada episódio segue uma estrutura. Uma cidade, um caso sobrenatural, uma lenda urbana e consequências emocionais para os irmãos. Os casos da temporada, monstros e significados. Fantasmas e espíritos vingativos. A temporada explora fantasmas movidos por trauma, abandono e injustiça. A Dama de Branco, por exemplo, reflete dor emocional, traição e obsessão, temas que espelham a própria família Winchester. Demônios. Demônios começam a surgir de forma mais clara conforme a temporada avança. Eles não são apenas monstros, são manipuladores, estrategistas e cruéis. Crianças possuídas e lares amaldiçoados. Vários episódios abordam um mal infiltrado em ambientes familiares, mostrando que o perigo não está em florestas distantes, mas dentro de casa. As visões de Sam, o início da mitologia maior. Com o avanço da temporada, Sam começa a ter visões premonitórias. Ele sonha com mortes que acontecem exatamente como ele viu. Isso o apavora. Essas visões estão diretamente ligadas ao mesmo demônio que matou sua mãe. Fica claro que Sam não é apenas um caçador, ele é parte do plano do inimigo. Dean, ao perceber isso, entra em conflito. Proteger Sam ou aceitar que algo está errado com ele? John Winchester, o pai ausente. Quando John reaparece, entendemos o peso que ele carrega. Ele não é um herói clássico, é um homem quebrado, obcecado, endurecido pela culpa. John sabe mais do que revela. Ele treinou os filhos não para viver, mas para guerrear. Seu relacionamento com Sam é tenso, cheio de ressentimentos. Com Dean, é baseado em dever e obediência. O demônio de olhos amarelos, a sombra da temporada. O grande antagonista da temporada é Azazel, o demônio de olhos amarelos. Ele matou Mary Winchester, alterou o destino de Sam. Está criando algo maior, algo perigoso. Azazel não quer apenas caos. Ele está selecionando pessoas, preparando uma guerra futura. O final, quando tudo desmorona. No último episódio, os Winchester finalmente confrontam o demônio. Mas a vitória nunca vem sem custo. O Impala é atingido violentamente por um caminhão. O impacto encerra a temporada de forma brutal, deixando o destino dos personagens em suspense. A mensagem é clara. O mal não foi derrotado. A guerra apenas começou. O significado da temporada 1.
A primeira temporada de Supernatural não é só sobre monstros. É sobre trauma familiar, destino versus livre-arbítrio, culpa, sacrifício, amor fraternal. Ela estabelece o coração da série. Dois irmãos lutando contra o inferno, externo e interno. Temporada 2, o preço da sobrevivência. O acidente, quando a morte bate à porta. A segunda temporada começa exatamente onde a primeira terminou. O Chevrolet Impala 1967 é destruído em um acidente brutal. Sam está gravemente ferido. Dean também. Mas quem está à beira da morte é John Winchester. No silêncio do hospital, John faz algo que mudará tudo. Ele faz um pacto com o demônio, oferecendo sua própria alma em troca da vida de Dean. Dean acorda. Sam sobrevive. Mas John morre. E nenhum dos dois irmãos sabe o preço que foi pago. A morte do pai, o nascimento da culpa. A morte de John não traz alívio. Ela deixa culpa, raiva e vazio. Dean Winchester sente que sua vida foi comprada. Ele passa a viver como alguém que não deveria estar ali. Sam Winchester carrega ódio, pois acredita que o pai nunca o enxergou de verdade. Antes de morrer, John sussurra algo no ouvido de Dean, um segredo que ele guarda sozinho durante toda a temporada. O aviso de John: Sam pode se tornar um monstro. Dean passa a viver com um fardo. John o alertou que, se Sam se tornasse incontrolável, Dean deveria matá-lo. Esse aviso cria uma rachadura silenciosa entre os irmãos. Dean começa a observar Sam não como irmão, mas como uma possível ameaça. Os filhos especiais, o plano do demônio. A temporada revela a verdadeira dimensão do plano do demônio de olhos amarelos, Azazel. Azazel não escolheu Sam ao acaso. Ele contaminou várias crianças com seu sangue demoníaco, criando pessoas com habilidades sobrenaturais. Telecinese, controle mental, força sobre-humana, visões. Sam é apenas um entre muitos. Sam e o medo de si mesmo. Sam começa a perceber que suas visões estão mais fortes. Ele reage diferente ao mal. Algo dentro dele responde ao sangue demoníaco. Ele teme se tornar aquilo que caça. Dean, por outro lado, entra em conflito interno. Se Sam cruzar a linha, eu consigo fazer o que meu pai pediu. Novos aliados, caçadores e falsas seguranças. A temporada apresenta outros caçadores. Pessoas comuns que perderam tudo para o sobrenatural. Homens e mulheres quebrados, vivendo na estrada. Esses personagens mostram que esse mundo não tem finais felizes, apenas sobreviventes. O demônio Meg, a tortura psicológica. A demonia Meg Masters retorna como uma das principais antagonistas. Ela possui pessoas inocentes, manipula emoções, brinca com culpa e medo. Meg é a prova de que o inferno não quer apenas matar, ele quer corromper. A morte de Sam, o fundo do poço. Em um dos momentos mais chocantes da série, Sam é assassinado por outro especial. Dean entra em colapso. Sem opções, ele repete o erro do pai. Faz um pacto demoníaco, vendendo sua alma para trazer Sam de volta. Agora, os dois irmãos vivem com um relógio invisível. John morreu por um pacto. Dee morrerá em 1 ano. O confronto final, o portão do inferno. A temporada culmina em um confronto direto com Azazel. Os filhos especiais são reunidos como cobaias de uma experiência cruel. Somente um sobreviverá. Sam vence, não pela força, mas pela escolha de não se tornar um monstro. Dean e Sam enfrentam Azazel, que finalmente é destruído. Mas sua morte libera algo muito pior. O gancho final, o inferno se abre. A temporada termina com um portal do inferno aberto. Demônios escapando. Um mal muito maior à solta. A guerra começou oficialmente. O significado da temporada 2. A segunda temporada fala sobre herança do trauma, culpa entre pais e filhos, destino versus escolha. Até onde o amor justifica o sacrifício. Ela transforma Supernatural de uma série de monstros da semana em uma saga épica. A terceira temporada de Supernatural começa logo após o caos deixado pela abertura do portão do inferno. Centenas de demônios escaparam e agora caminham livres pela terra. Sam e Dean Winchester assumem a responsabilidade de caçá-los, mas a realidade é muito mais cruel. Dean tem apenas 1 ano de vida.
Seu pacto demoníaco está contado, e quando o prazo acabar, ele será arrastado para o inferno. Dean reage a essa sentença da única forma que conhece, vivendo intensamente. Ele se torna mais imprudente, mais sarcástico e mais agressivo. Por trás do humor e da confiança, existe alguém apavorado. Dean sabe exatamente o que o espera: tortura eterna. Ele já esteve no inferno antes, em relatos de outros condenados, e não acredita que haja salvação. Sam, por outro lado, entra em um estado de negação obsessiva. Ele se recusa a aceitar que Dean vai morrer. Passa a pesquisar rituais proibidos, pactos reversos, magia negra e qualquer alternativa possível. O medo de perder o irmão o empurra perigosamente para o mesmo tipo de obsessão que destruiu seu pai. Sam começa a cruzar limites morais, mesmo sem perceber. No início da temporada, os irmãos conhecem Ruby, uma demonia que afirma querer ajudá-los. Diferente dos outros demônios, Ruby diz estar do lado dos humanos e promete uma forma de salvar Dean. Sam desconfia, Dean rejeita completamente, mas a semente da dúvida é plantada. Ruby representa algo novo, a ideia de que nem todo demônio segue as regras do inferno. Ou pelo menos é isso que ela quer que Sam acredite. Enquanto caçam demônios fugitivos, a temporada mantém o formato de casos semanais, mas todos são atravessados pelo peso da morte iminente de Dean. Cada criatura enfrentada reflete, de alguma forma, os medos internos dos irmãos. Fantasmas presos à culpa, pessoas que venderam a alma por desejos fúteis, vítimas de acordos mal feitos com forças sobrenaturais. Tudo funciona como um espelho do destino de Dean. Um dos elementos centrais da temporada é Lilith, a demonia mais poderosa fora do inferno. Ela é apresentada como infantil, cruel e absolutamente imprevisível. Lilith não se comporta como outros demônios. Ela brinca, ri e mata sem qualquer empatia. Aos poucos, fica claro que ela é a responsável direta pelos contratos demoníacos, incluindo de Dean. Enquanto ela existir, não há como quebrar o acordo. Dean começa a ter crises cada vez mais frequentes. Ele sofre com insônia, ataques de pânico e momentos de silêncio absoluto. Em alguns episódios, ele admite que não acredita merecer salvação. Para Dean, sua vida sempre foi uma troca. Ele viveu para proteger Sam, e se morrer por isso, considera justo. Essa visão cria conflitos constantes com Sam, que se recusa a aceitar essa lógica. Sam, por sua vez, começa a mudar. A proximidade com Ruby o leva a aceitar pequenas ajudas demoníacas. Ele ainda odeia o inferno, mas começa a justificar seus atos pelo objetivo maior: salvar Dean. Essa racionalização marca o início de uma transformação perigosa. Sam passa a acreditar que fins nobres podem justificar meios obscuros. A temporada também aprofunda o trauma de Dean em relação ao inferno. Em vários momentos, ele demonstra pavor genuíno, algo que raramente mostra. Ele evita falar sobre o que sente, mas quando faz, deixa claro que sabe que não voltará ao mesmo, caso sobreviva. Para Dean, a morte não é o fim. É apenas o começo da punição. Conforme o prazo se aproxima, os irmãos descobrem que Lilith pode ser morta, mas apenas sob circunstâncias extremamente específicas. Eles tentam um ritual arriscado que falha, resultando em mais mortes e reforçando a ideia de que forças maiores estão manipulando tudo. A sensação constante é de impotência. Ruby insiste cada vez mais que Sam deve usar seus poderes, afirmando que eles são a única arma capaz de derrotar Lilith. Sam resiste, mas o desespero cresce. Ele começa a questionar se negar seus dons não seria, na verdade, uma forma de covardia. Essa dúvida é essencial para a construção do personagem, pois marca o início da sua ruptura moral. Nos episódios finais, Dean aceita seu destino. Ele começa a se despedir silenciosamente de Sam, deixando mensagens indiretas, conselhos e momentos de afeto que nunca teve coragem de demonstrar antes. Sam percebe, mas se recusa a aceitar. A relação entre os irmãos se torna mais intensa do que nunca, marcada por amor, raiva e medo. No último episódio da temporada, Lilith finalmente aparece de forma direta. Todas as tentativas falham. Não há ritual, arma ou pacto capaz de impedir o que foi acordado. O prazo chega ao fim. O inferno cobra seu preço. Dean morre e sua alma é arrastada para o inferno, gritando o nome de Sam enquanto correntes demoníacas o puxam para a escuridão. Sam fica sozinho, destruído, ajoelhado diante da perda definitiva. Ruby observa a distância, satisfeita. Para ela, tudo aconteceu exatamente como planejado. A terceira temporada termina com uma sensação absoluta de derrota. O herói não foi salvo. O amor não venceu.
O inferno ganhou. Sam permanece vivo, mas profundamente quebrado, carregando culpa, ódio e uma sede de vingança que mudará completamente quem ele é. Essa temporada marca o fim da inocência definitiva dos Winchester. A estrada continua, mas agora não é mais apenas uma jornada de caça. É uma guerra pessoal contra o próprio destino. A quarta temporada de Supernatural começa de forma surpreendente. Após passar meses sendo torturado no inferno, Dean Winchester desperta dentro de um caixão enterrado. Confuso, ferido e sem entender o que aconteceu, ele consegue escapar da sepultura e retorna à superfície. Para Dean, parecia que apenas alguns instantes haviam se passado desde sua morte, mas na Terra vários meses se passaram. Sam Winchester, durante esse período, seguiu sozinho. A morte de Dean o destruiu emocionalmente. Consumido pela culpa e pelo desejo de vingança, ele se aproximou cada vez mais de Ruby. A demonia tornou-se sua principal aliada e passou a treiná-lo secretamente. Sam começou a desenvolver suas habilidades sobrenaturais ligadas ao sangue demoníaco. Além disso, Ruby convenceu a consumir sangue de demônio para aumentar seus poderes. Quando Dean retorna, encontra um irmão completamente diferente. Sam está mais frio, mais agressivo e muito mais disposto a usar métodos extremos para derrotar seus inimigos. O vínculo entre os dois irmãos continua forte, mas uma distância invisível começa a crescer entre eles. Logo após sua ressurreição, Dean descobre que foi salvo por um anjo chamado Castiel. Essa revelação muda completamente o rumo da série. Até então, os Winchester haviam enfrentado fantasmas, monstros e demônios, mas os anjos eram apenas figuras religiosas mencionadas em lendas e crenças. Agora eles eram reais. Castiel revela que não foi ele quem decidiu salvar Dean. A ordem veio diretamente dos céus. Dean foi retirado do inferno porque possui um papel importante em acontecimentos muito maiores do que ele poderia imaginar. Ao mesmo tempo, o inferno também está em movimento. Lilith continua liderando os planos demoníacos e trabalhando para libertar uma entidade extremamente poderosa chamada Lúcifer. Durante milhares de anos, Lúcifer permaneceu preso, mas um conjunto de selos místicos protege sua prisão. Se esses selos forem rompidos, ele será libertado. Os anjos iniciam uma corrida desesperada para impedir que os demônios destruam os selos. Dean é recrutado para ajudar nessa missão. Entretanto, ele descobre algo terrível sobre seu próprio passado. Durante sua permanência no inferno, Dean resistiu às torturas por décadas. Porém, eventualmente cedeu. Para aliviar seu sofrimento, ele aceitou torturar outras almas condenadas. Essa revelação o destrói emocionalmente. Dean sempre acreditou ser uma vítima do inferno, mas agora precisa lidar com o fato de que também se tornou um torturador. Castiel e outros anjos revelam que o primeiro selo foi quebrado justamente quando Dean abandonou sua resistência e começou a torturar almas. Sem saber, ele iniciou o processo que poderá libertar Lúcifer. Enquanto isso, Sam continua sua parceria com Ruby. A demonia o convence de que os anjos não são confiáveis e de que seus poderes são a única forma de impedir Lilith. Quanto mais Sam usa suas habilidades, mais dependente ele se torna do sangue demoníaco. A relação entre os irmãos entra em crise. Dean percebe que Sam está escondendo coisas. Sam, por sua vez, acredita que Dean está sendo manipulado pelos anjos. Ambos querem salvar o mundo, mas cada um segue um caminho completamente diferente. Castiel também passa por mudanças importantes. Inicialmente, ele é um soldado absolutamente obediente aos céus. Ele segue ordens sem questionar e vê os humanos como seres inferiores. Porém, ao conviver com Dean, começa a desenvolver dúvidas. Aos poucos, Castiel passa a admirar a capacidade humana de escolher seu próprio destino. Outro personagem importante é Uriel, um anjo extremamente rígido e agressivo. Diferente de Castiel, ele despreza a humanidade e acredita que os humanos são fracos e indignos da atenção divina. Sua presença evidencia que nem todos os anjos são benevolentes. Conforme a temporada avança, os irmãos descobrem que existe corrupção até mesmo entre os exércitos celestiais. Alguns anjos acreditam que a libertação de Lúcifer é inevitável e até desejável, pois daria início ao apocalipse profetizado. Sam afasta-se cada vez mais de Dean. Convencido por Ruby, ele acredita que pode derrotar Lilith usando seus poderes. Para ele, esse é o único caminho possível. Ruby reforça constantemente essa ideia, manipulando suas emoções e explorando seu desejo de fazer o bem.
Nos episódios finais, a situação chega ao limite. Dean tenta impedir Sam de continuar usando sangue demoníaco. Os dois irmãos têm uma discussão violenta que culmina em uma briga física. Pela primeira vez, eles parecem verdadeiros inimigos. Após a separação, Sam escolhe permanecer ao lado de Ruby. Convencido de que está fazendo a coisa certa, ele segue o plano da demonia para localizar Lilith. Enquanto isso, Castiel descobre que os céus escondem inúmeros segredos. Nem mesmo os anjos sabem toda a verdade sobre os planos superiores. E isso abala profundamente sua fé e sua confiança em seus superiores. No grande confronto final, Sam encontra Lilith. Ele acredita que matá-la impedirá o apocalipse. Usando todo o poder acumulado através do sangue demoníaco, ele consegue derrotá-la. Porém, naquele exato momento, a verdade é revelada. Ruby nunca esteve do lado dos Winchester. Durante toda a temporada, ela manipulou Sam para levá-lo exatamente até aquele momento. Lilith não era a chave para impedir o apocalipse. Ela era o último selo. Ao matá-la, Sam não salvou o mundo. Ele libertou Lúcifer. Dean chega tarde demais. Os irmãos observam horrorizados enquanto uma intensa luz branca rompe a prisão do diabo. O plano dos demônios foi concluído com sucesso. Ruby finalmente admite que tudo fazia parte de uma estratégia cuidadosamente planejada. Ela celebra sua vitória, mas logo é morta por Dean e Sam, que unem forças mais uma vez. Entretanto, já é tarde. Lúcifer está livre. A temporada termina com os irmãos encarando as consequências de seus erros. Dean carrega a culpa por ter quebrado o primeiro selo. Sam carrega a culpa por ter quebrado o último. Os dois acreditavam estar salvando o mundo. Os dois falharam. Castiel, agora completamente desiludido com os céus, permanece ao lado deles. Pela primeira vez, um anjo escolhe confiar nos humanos em vez de confiar cegamente em suas ordens. A quarta temporada encerra uma das maiores transformações da série. Dean deixa de ser apenas um caçador e passa a carregar o peso do inferno em sua consciência. Sam mergulha em sua própria escuridão e descobre que pode ser manipulado como qualquer outra pessoa. Castiel abandona sua visão rígida do universo e começa a desenvolver sua própria identidade. E, acima de tudo, o mundo entra oficialmente na fase mais perigosa de sua história. O apocalipse começou. A quinta temporada começa imediatamente após a libertação de Lúcifer. O mundo ainda parece normal para a maioria das pessoas, mas nos bastidores uma guerra invisível está começando. Demônios e anjos movimentam seus exércitos enquanto Sam e Dean tentam lidar com a culpa por terem ajudado a desencadear o apocalipse. Dean carrega o peso de ter quebrado o primeiro selo no inferno. Sam vive atormentado por ter matado Lilith e libertado Lúcifer. Os dois irmãos estão emocionalmente destruídos, mas sabem que não podem desistir. Agora não estão apenas salvando pessoas de monstros. Estão tentando impedir o fim do mundo. Logo após a libertação, Lúcifer começa a caminhar livremente pela Terra. Diferente de muitos vilões apresentados anteriormente, ele não é um monstro gritando ou destruindo tudo ao seu redor. Lúcifer é calmo, inteligente, educado e extremamente manipulador. Ele acredita sinceramente que foi injustiçado por Deus e que os seres humanos não merecem a posição privilegiada que receberam na criação. Enquanto isso, os anjos revelam uma verdade chocante aos irmãos. O Apocalipse não é apenas uma guerra entre céu e inferno. Ele é uma repetição de uma história muito antiga. Milhares de anos antes, os arcanjos Miguel e Lúcifer entraram em conflito. Miguel permaneceu leal a Deus. Lúcifer se rebelou. Agora os céus querem repetir essa batalha definitiva na Terra. Para isso, ambos precisam de receptáculos humanos. Dean foi escolhido para ser o receptáculo perfeito de Miguel. Sam foi escolhido para ser o receptáculo perfeito de Lúcifer. Os irmãos descobrem então que, desde o nascimento, suas vidas estavam sendo manipuladas por forças muito maiores. Seus destinos foram moldados para aquele momento específico. Dean rejeita imediatamente a ideia de se tornar Miguel. Ele acredita que aceitar significaria abrir mão de sua humanidade. Sam também rejeita o papel de receptáculo de Lúcifer, mas seu passado com sangue demoníaco faz com que muitos duvidem de sua capacidade de resistir. Castiel passa por uma transformação profunda durante a temporada. Após desafiar os céus na temporada anterior, ele é considerado um traidor por vários anjos.
Sua conexão com os poderes celestiais enfraquece e ele passa a experimentar emoções humanas de maneira cada vez mais intensa. Pela primeira vez, Castiel sente medo, dúvida, frustração e até desespero. Sua jornada na 5ª temporada é uma busca por identidade. Ele não sabe mais se pertence ao céu ou à terra. Outro personagem importante é Bob Singer. Durante anos, ele foi uma espécie de pai adotivo para Sam e Dean. Nesta temporada, Bob continua sendo um dos maiores aliados dos irmãos. Mesmo enfrentando limitações físicas e emocionais, ele nunca abandona a luta. Bob representa algo raro naquele universo, alguém que escolhe continuar lutando mesmo sem possuir poderes sobrenaturais ou destino profético. Enquanto isso, Lúcifer começa a reunir seguidores. Sua simples presença provoca desastres naturais, mortes e caos. Cidades inteiras são afetadas por fenômenos estranhos. O mundo se aproxima lentamente do colapso. Ao longo da temporada, Sam e Dean encontram várias figuras importantes da mitologia da série. Entre elas está o Cavaleiro da Guerra, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Sua presença faz as pessoas enxergarem inimigos onde não existem, provocando violência em massa. Depois surge Fome, outro cavaleiro. Sua habilidade amplifica os desejos mais profundos das pessoas. Alguns sentem fome de comida, outros de drogas, poder ou sangue. Sam quase perde controle diante de Fome devido à sua dependência do sangue demoníaco. Mesmo após tentar abandonar esse caminho, ele ainda luta contra esse vício diariamente. Outro cavaleiro importante, Pestilência, responsável por espalhar doenças e sofrimento por onde passa. Por fim, surge Morte. Diferente dos outros cavaleiros, Morte é apresentado como uma entidade extremamente antiga e poderosa. Sua chegada é tratada com enorme respeito. Até mesmo Lúcifer demonstra cautela ao lidar com ele. Morte revela que existia antes mesmo dos anjos. Ele afirma que um dia até Deus deixará de existir. Essa declaração mostra o quanto sua existência transcende as disputas entre céu e inferno. Apesar de sua natureza assustadora, Morte acaba ajudando os irmãos. Ele entrega a Dean um anel necessário para deter o Apocalipse e revela uma possível maneira de aprisionar Lúcifer novamente. Enquanto isso, os céus continuam pressionando Dean para aceitar Miguel. Muitos anjos acreditam que a destruição é inevitável e que a única solução é permitir a batalha final entre Miguel e Lúcifer. Dean, porém, se recusa. Ele passou a vida inteira sendo tratado como uma peça de um jogo maior. Agora quer provar que o livre-arbítrio pode ser mais forte que o destino. Sam também passa por um importante amadurecimento. Depois dos erros cometidos nas temporadas anteriores, ele aceita sua responsabilidade. Pela primeira vez em muito tempo, deixa de procurar atalhos e assume as consequências de suas escolhas. Conforme a batalha final se aproxima, os irmãos descobrem uma estratégia desesperada. Se Sam aceitar temporariamente Lúcifer como receptáculo, poderá tentar assumir controle de seu próprio corpo no momento certo e aprisionar o diabo. É um plano extremamente arriscado. Se falhar, o mundo acabará. Se der certo, Sam provavelmente será perdido para sempre. Chega então o confronto final. Lúcifer possui o corpo de Sam. Miguel possui o corpo de Adam, meio-irmão dos Winchester. A batalha que deveria destruir o mundo está prestes a começar. Dean decide não participar da luta física. Em vez disso, tenta alcançar o irmão que ainda existe dentro de Lúcifer. Durante o confronto, Dean relembra toda a trajetória que viveram juntos. A infância, a estrada, as caçadas e o amor entre irmãos. Essas memórias conseguem atravessar a influência de Lúcifer. Por alguns instantes, Sam recupera o controle de seu corpo. Esse breve momento é suficiente. Sam se joga dentro da jaula, preparada para aprisionar Lúcifer. Miguel é arrastado junto. O portal se fecha. O apocalipse é interrompido. O mundo está salvo. Mas Sam desaparece. Dean finalmente tenta viver uma vida normal. Cumprindo um pedido antigo do irmão, ele vai morar com Lisa e Ben, buscando a paz que nunca teve. Pela primeira vez desde o início da série, Dean tenta abandonar a vida de caçador. No entanto, nos últimos instantes da temporada, uma figura observa Dean à distância. É Sam. De alguma forma, ele retornou. Mas existe algo estranho em seu olhar. A 5ª temporada termina deixando essa pergunta no ar. O verdadeiro Sam voltou? Ou algo muito mais sombrio retornou em seu lugar? Essa temporada representa o ápice emocional da jornada dos Winchester.
Sam passa de jovem rebelde a herói sacrificial. Dean abandona a crença de que é apenas uma arma e prova que escolhas importam mais do que profecias. Castiel deixa de ser um simples soldado celestial e se torna um indivíduo capaz de decidir seu próprio caminho. Mais do que uma história sobre anjos e demônios, a 5ª temporada é uma história sobre livre-arbítrio, sobre a capacidade de desafiar um destino aparentemente inevitável. E, por um breve momento, os irmãos Winchester conseguem fazer exatamente isso. Eles impedem o fim do mundo não porque eram os escolhidos, mas porque se recusaram a aceitar o papel que lhes foi imposto. A 6ª temporada de Supernatural começa algum tempo após os eventos do Apocalipse. O mundo foi salvo, Lúcifer está preso na jaula e Dean Winchester finalmente tenta viver a vida normal que sempre pareceu impossível para ele. Dean mora com Lisa e Ben, trabalhando, levando uma rotina comum e tentando deixar para trás anos de caçadas, mortes e monstros. Porém, apesar de estar fisicamente longe da estrada, ele nunca consegue realmente esquecer tudo o que viveu. Os traumas continuam presentes e a ausência de Sam pesa em sua consciência. Tudo muda quando Sam reaparece misteriosamente. Dean fica chocado ao descobrir que seu irmão está vivo. Entretanto, algo parece errado. Sam não demonstra as mesmas emoções de antes. Ele está mais frio, distante e calculista. Apesar de afirmar que voltou da jaula, evita explicar exatamente como conseguiu escapar. Logo é revelado que Sam foi retirado da jaula por Castiel. Porém, algo ficou para trás. A alma de Sam continua presa junto de Lúcifer e Miguel. O Sam que retornou é apenas seu corpo e sua mente, sem a parte mais importante de sua humanidade, sua alma. E isso explica seu comportamento estranho. Sem alma, Sam não sente culpa, medo, empatia ou remorso da mesma forma que uma pessoa normal. Ele continua entendendo conceitos morais, mas não sente verdadeiramente. Durante esse período, Sam estava trabalhando com um grupo de caçadores liderados por seu avô materno, Samuel Campbell. Samuel havia retornado à vida de forma misteriosa juntamente com vários membros da família Campbell. Embora inicialmente pareça um aliado, Samuel esconde inúmeros segredos e interesses próprios. Enquanto isso, Dean é forçado a retornar à vida de caçador. Os monstros continuam existindo e novas ameaças surgem. Os irmãos investigam criaturas incomuns, incluindo metamorfos, vampiros e seres sobrenaturais que estão agindo de forma diferente do habitual. Ao longo da temporada, surge uma nova figura importante, Crowley. O antigo rei da encruzilhada tornou-se o novo rei do inferno após a queda de Lúcifer. Extremamente inteligente e manipulador, Crowley não busca simplesmente destruição. Seu objetivo principal é conquistar poder. Crowley descobre a existência do purgatório, uma dimensão antiga onde ficam as almas dos monstros após a morte. Essas almas possuem enorme poder sobrenatural, capaz de alterar o equilíbrio entre céu, inferno e terra. Obcecado por essa fonte de energia, Crowley inicia uma busca para encontrar a localização do purgatório. Castiel também passa por uma grande transformação. Após a Guerra Celestial, muitos anjos morreram e o céu está mergulhado em uma guerra civil. Castiel lidera uma facção que tenta manter a ordem, enquanto outros anjos desejam assumir o controle dos céus. Desesperado para vencer essa guerra, Castiel começa a acreditar que precisa de mais poder. Aos poucos, ele passa a tomar decisões cada vez mais questionáveis. Sem que Dean e Sam saibam, Castiel forma uma aliança secreta com Crowley. Juntos, eles procuram uma forma de abrir o purgatório e absorver o poder contido nele. Enquanto isso, Dean descobre a verdade sobre Sam. Seu irmão está sem alma. A revelação explica tudo o que aconteceu desde seu retorno. Sam não está sendo cruel por escolha. Ele simplesmente não possui a capacidade emocional de sentir como antes. Determinado a ajudar o irmão, Dean busca uma maneira de recuperar sua alma. O problema é que a alma de Sam continua presa na jaula, convivendo eternamente com Lúcifer e Miguel. Morte retorna à história e oferece uma solução extremamente arriscada. Ele consegue devolver a alma de Sam ao seu corpo, mas avisa que as lembranças acumuladas dentro da jaula são tão traumáticas que podem destruir sua mente completamente. Uma barreira mental é criada para proteger Sam dessas memórias. Por algum tempo, o plano funciona. Sam finalmente volta a ser ele mesmo. Entretanto, as consequências logo aparecem. Enquanto os irmãos investigam monstros e enfrentam novas ameaças, Castiel continua sua busca obsessiva pelo poder do purgatório.
Sua antiga devoção à humanidade começa a ser substituída por arrogância. Castiel passa a acreditar que apenas ele pode salvar o universo. Dean percebe que algo está errado, mas demora para compreender a dimensão do problema. Conforme a temporada avança, Crowley e Castiel aproximam-se cada vez mais do objetivo final. Porém, a aliança entre eles é baseada em mentiras. Nenhum dos dois confia verdadeiramente no outro. Quando o momento decisivo chega, Castiel trai Crowley. Ele consegue abrir o purgatório e absorver milhões de almas monstruosas diretamente para dentro de si. O resultado é assustador. Castiel torna-se uma entidade com poder quase divino. Os irmãos tentam impedi-lo, mas são completamente incapazes de enfrentá-lo. Castiel derrota facilmente qualquer oposição e declara que assumirá o papel de novo Deus. Consumido pelo poder, ele acredita estar acima de todas as regras e acima de qualquer julgamento. Nos momentos finais da temporada, Castiel exige que toda a humanidade se curve diante dele. Dean observa horrorizado a transformação daquele que antes era um de seus maiores aliados. A temporada termina com Castiel sentado em um trono, declarando-se o novo deus da criação. Mas existe um detalhe que ele não percebeu. Junto das almas do purgatório, algo muito mais perigoso também entrou em seu corpo. Uma antiga entidade conhecida como Leviatãs. Criaturas mais antigas que anjos e demônios. Monstros tão perigosos que o próprio Deus precisou aprisioná-los há bilhões de anos. Enquanto Castiel acredita ter vencido, os Leviatãs começam silenciosamente a despertar dentro dele. E uma nova ameaça, talvez ainda pior que o Apocalipse, está prestes a ser libertada. A 7ª temporada de Supernatural começa imediatamente após o final da 6ª. Castiel absorveu as almas do purgatório e se declarou um novo Deus. Com poderes praticamente ilimitados, ele acredita que finalmente encontrou uma forma de impor ordem ao universo. Dean e Sam observam assustados a transformação de seu antigo aliado. Castiel já não parece o anjo que sacrificou tudo para ajudá-los. O enorme poder que agora corre por suas veias o tornou arrogante, convencido de que apenas ele sabe o que é melhor para o mundo. No entanto, algo está terrivelmente errado. As almas dos monstros absorvidas do purgatório são apenas parte do problema. Entre elas estavam os Leviatãs, criaturas ancestrais criadas antes mesmo dos anjos. Tão perigosos que Deus decidiu aprisioná-los no purgatório para impedir que destruíssem sua criação. Essas criaturas começam a consumir Castiel por dentro. Mesmo com seu poder divino, ele não consegue controlá-las. Aos poucos, os Leviatãs assumem o controle de seu corpo, até que finalmente conseguem escapar para a Terra. O resultado é devastador. Castiel perde o controle e aparentemente morre ao liberar os Leviatãs. Embora posteriormente sobreviva, ele desaparece por um período, deixando Sam e Dean sozinhos diante de uma ameaça completamente desconhecida. Diferente dos demônios ou dos anjos, os Leviatãs não querem apenas dominar o mundo. Eles enxergam os seres humanos como gado. Seu objetivo não é destruir a humanidade, mas controlá-la, reproduzi-la e consumi-la em escala industrial. O líder dos Leviatãs é Dick Roman. Inteligente, manipulador e extremamente paciente, Dick entende que a melhor forma de conquistar o planeta não é através da guerra aberta. Em vez disso, ele infiltra seus seguidores em empresas, governos, laboratórios e grandes corporações. Enquanto Sam e Dean procuram maneiras de combater essa nova ameaça, Dick Roman começa a construir silenciosamente um império econômico e político. A situação torna-se ainda mais difícil porque os métodos tradicionais de caça não funcionam contra os Leviatãs. Eles são praticamente indestrutíveis, capazes de regenerar qualquer dano e assumir a aparência de qualquer pessoa. Isso faz com que os irmãos enfrentem um inimigo diferente de tudo que já enfrentaram. Enquanto isso, Sam começa a sofrer graves consequências dos eventos da temporada anterior. A barreira mental, criada para protegê-lo das memórias da jaula, começa a ruir. As lembranças de sua prisão ao lado de Lúcifer retornam lentamente. Sam passa a ver Lúcifer constantemente. Não se trata de uma possessão nem de uma ressurreição. É uma manifestação psicológica causada pelos traumas acumulados durante seu tempo na jaula. Lúcifer aparece diante dele, conversa com ele, provoca-o e tenta convencê-lo de que está enlouquecendo. Essas alucinações tornam-se cada vez mais intensas. Sam começa a perder a noção da realidade. Em alguns momentos, não consegue distinguir o que realmente está acontecendo e o que existe apenas dentro de sua mente.
Dean faz tudo o que pode para ajudar o irmão, mas percebe que não existe uma solução simples. Pela primeira vez, o maior inimigo de Sam não é um monstro ou um demônio, mas sua própria mente. Enquanto isso, Bob Singer continua sendo o principal apoio emocional dos irmãos. Porém, a guerra contra os Leviatãs cobra um preço terrível. Durante uma tentativa de capturar Dick Roman, Bob é gravemente ferido por um tiro na cabeça. Inicialmente parece que ele sobreviverá, mas os danos são irreversíveis. Após uma longa luta, Bob morre. Sua morte representa uma das maiores perdas da série até aquele momento. Para Sam e Dean, Bob era muito mais do que um amigo. Ele era família. Era a figura paterna que os apoiou durante anos quando John Winchester já não estava presente. A perda de Bob abala profundamente os dois irmãos. Dean, em especial, mergulha em um período de luto intenso. Ele sente que está perdendo todas as pessoas importantes de sua vida. Entretanto, mesmo após a morte, Bob continua presente. Seu espírito permanece na Terra, incapaz de seguir em frente devido ao forte apego aos Winchester. Durante algum tempo, Bob ajuda os irmãos como fantasma, mas essa condição começa a corrompê-lo lentamente. Os irmãos percebem que, se Bob permanecer naquele estado, acabará transformando-se em um espírito vingativo. Com enorme tristeza, eles ajudam Bob a partir definitivamente. Enquanto isso, Castiel retorna. Entretanto, ele não é mais o mesmo. Consumido pela culpa pelos acontecimentos envolvendo os Leviatãs, Castiel apresenta sérios problemas psicológicos. Em muitos momentos parece confuso, quebrado emocionalmente e incapaz de lidar com o peso de seus erros. Apesar disso, continua tentando ajudar os Winchester. Conforme a temporada avança, os irmãos descobrem que existe uma forma específica de matar Dick Roman. A arma necessária exige ingredientes extremamente raros e um plano cuidadosamente elaborado. A luta final contra os Leviatãs aproxima-se lentamente. Ao mesmo tempo, Sam finalmente enfrenta suas alucinações envolvendo Lúcifer. Em vez de fugir delas, ele aceita seus traumas e aprende a conviver com as cicatrizes deixadas pela jaula. Essa jornada representa um importante amadurecimento do personagem. Sam deixa de tentar escapar de seu passado e começa a aceitar quem se tornou. Nos episódios finais, Dean, Sam e Castiel unem forças para derrotar Dick Roman. Após uma batalha intensa, Dean consegue utilizar a arma especial e matar o líder dos Leviatãs. Mas a vitória tem um custo inesperado. Quando Dick Roman morre, uma poderosa explosão sobrenatural é desencadeada. Dean e Castiel são sugados para dentro do purgatório. Sam fica sozinho na Terra. Pela terceira vez em sua vida, ele acredita ter perdido o irmão. A temporada termina com Dean despertando no purgatório. Ao seu redor existe um mundo completamente diferente de tudo que já viu. Uma dimensão dominada por monstros, violência e sobrevivência constante. Castiel também está perdido naquele lugar. Enquanto isso, na Terra, Sam encara novamente a perspectiva de viver sem Dean. A 7ª temporada encerra uma importante fase da série. Sam enfrenta seus traumas mais profundos e aprende a sobreviver a eles. Dean perde Bob, vê Castiel cair novamente e acaba preso em uma dimensão hostil. Castiel é consumido pela culpa e tenta encontrar redenção. E os Leviatãs mostram que algumas das maiores ameaças do universo não vêm do inferno ou do céu, mas de criaturas ainda mais antigas. Quando a temporada termina, Dean está preso no purgatório. Sam está sozinho na Terra e o futuro dos Winchester parece mais incerto do que nunca. A 8ª temporada de Supernatural começa vários meses após os acontecimentos do final da temporada anterior. Dean Winchester está preso no purgatório, uma dimensão brutal habitada por monstros que vivem em combate constante. Diferente da Terra, naquele lugar não existe descanso, não existe segurança e não existe misericórdia. Todos os dias são uma luta pela sobrevivência. Durante esse período, Dean se transforma. O homem que já havia enfrentado inferno, demônios e anjos agora é forçado a viver em um ambiente onde qualquer erro significa morte. Sua experiência no purgatório torna mais endurecido, mais agressivo e ainda mais desconfiado. Lá ele conhece Benny Lafitte, um vampiro que, ao contrário da maioria dos monstros que encontrou ao longo da vida, demonstra honra e lealdade. Inicialmente Dean não confia nele, mas os dois acabam formando uma aliança para sobreviver. Juntos enfrentam inúmeras criaturas enquanto procuram uma maneira de escapar daquela dimensão. Ao mesmo tempo, Castiel também está no purgatório.
Porém, devido à culpa pelos erros cometidos nas temporadas anteriores, ele se afasta de Dean diversas vezes. Castiel acredita que merece sofrer por tudo que causou, especialmente pela libertação dos Leviatãs e pelas consequências de suas escolhas. Enquanto Dean luta para voltar para casa, Sam vive uma realidade completamente diferente na Terra. Após o desaparecimento de Dean, Sam decide abandonar a vida de caçador. Cansado de perder pessoas e emocionalmente esgotado após anos de sofrimento, ele tenta construir uma vida normal. Durante esse período, conhece Amélia Richardson. A Amélia é uma mulher que também carrega dores profundas. Entre os dois surge um relacionamento baseado em apoio mútuo e tentativa de reconstrução pessoal. Pela primeira vez em muito tempo, Sam experimenta uma rotina distante de monstros e caçadas. No entanto, essa decisão cria uma das maiores tensões entre os irmãos. Quando Dean finalmente consegue escapar do purgatório com a ajuda de Benny, ele retorna esperando encontrar Sam, procurando desesperadamente uma forma de resgatá-lo. Em vez disso, descobre que Sam simplesmente seguiu em frente. Dean sente-se traído. Para ele, a família sempre foi prioridade absoluta. Saber que Sam abandonou as caçadas e não tentou encontrá-lo causa uma ferida profunda em sua relação com o irmão. Sam, por outro lado, acredita que depois de tantos anos de perdas, ele tinha o direito de tentar viver sua própria vida. Esse conflito se torna um dos pilares emocionais da temporada. Além disso, Dean retorna carregando outra mudança importante, sua amizade com Benny. Pela primeira vez, Dean desenvolve uma forte relação de confiança com o vampiro. E isso gera desconfiança em Sam, que vê Benny como uma ameaça em potencial. A situação se torna ainda mais complicada porque Dean demonstra confiar mais em Benny do que em muitas pessoas humanas. Enquanto os irmãos tentam reconstruir sua relação, surge uma nova ameaça ligada ao inferno. Kevin Tran, um jovem estudante extremamente inteligente que havia sido transformado em profeta na temporada anterior, continua fugindo dos demônios. Kevin possui a capacidade de traduzir as tábuas de Deus, artefatos antigos contendo conhecimento divino. Uma dessas tábuas revela uma informação extraordinária. Existe um ritual capaz de fechar os portões do inferno para sempre. Se completado, todos os demônios seriam expulsos da Terra e impedidos de retornar. Para Sam e Dean, isso representa a maior oportunidade que já tiveram de eliminar definitivamente uma das maiores ameaças do mundo. Entretanto, o ritual exige 3 provas extremamente difíceis. Cada prova impõe um enorme desgaste físico e espiritual sobre quem a realiza. Sam decide assumir essa responsabilidade. Ao longo da temporada, ele enfrenta desafios cada vez mais perigosos para completar as etapas necessárias. Enquanto isso, os céus continuam mergulhados em instabilidade. Após os acontecimentos envolvendo Castiel, diversas facções angelicais disputam poder. Entre elas surge Naomi, uma anja que acredita estar protegendo o céu, mas utiliza métodos brutais para controlar seus subordinados. Naomi manipula Castiel secretamente. Ela apaga suas memórias repetidamente e tenta transformá-lo em uma arma obediente. Durante meses, Castiel é submetida a condicionamentos mentais sem sequer perceber. Seu relacionamento com Dean torna-se novamente um fator decisivo. A amizade construída entre os dois é tão forte que Castiel começa a resistir à programação imposta por Naomi. Pela primeira vez, ele desafia conscientemente as ordens dos céus. Enquanto isso, Crowley continua consolidando seu papel como rei do inferno. Ao contrário de muitos vilões anteriores, Crowley não busca destruição pura. Ele prefere manipulação, estratégia e controle. Ao descobrir o plano para fechar os portões do inferno, Crowley inicia uma campanha cruel para impedir os Winchester. Ele passa a atacar pessoas que os irmãos salvaram ao longo dos anos, transformando antigas vitórias em novas tragédias. O objetivo é simples: quebrar emocionalmente Sam e Dean. Conforme as provas avançam, Sam começa a sofrer graves consequências. Seu corpo enfraquece progressivamente. Sua saúde deteriora-se. Mesmo assim, ele insiste em continuar. Para Sam, fechar os portões do inferno seria uma forma de compensar os erros do passado, especialmente sua participação involuntária na libertação de Lúcifer. Nos episódios finais, a terceira e última prova está prestes a ser concluída. Sam encontra-se extremamente debilitado. Castiel finalmente rompe completamente com Naomi e decide ajudar os irmãos. Crowley é capturado. Tudo parece encaminhado para o sucesso. Mas então Dean descobre algo terrível. Completar o ritual matará Sam.
O fechamento dos portões do inferno exige o sacrifício daquele que realizou as provas. Din se vê diante de uma escolha impossível: permitir que Sun complete o ritual e salve o mundo, ou salvar seu irmão e deixar o inferno aberto. Mais uma vez, a família fala mais alto. Din convence Sun a interromper o ritual. Sun aceita, embora saiba que aquela talvez fosse sua melhor oportunidade de corrigir seus erros. No mesmo momento, outro desastre acontece. Metatron, um escriba de Deus que inicialmente parecia um aliado, revela suas verdadeiras intenções. Manipulando Castiel durante toda a temporada, ele executa um plano secreto para assumir o controle do céu. Como parte desse plano, Metatron lança um feitiço gigantesco. Todos os anjos são expulsos do céu. Milhares deles caem sobre a terra como estrelas em chamas. A temporada termina com Sun gravemente debilitado, Din ao seu lado e o mundo observando uma chuva apocalíptica de anjos caídos. O céu está vazio. Os anjos estão presos na terra. O inferno continua aberto. E uma nova guerra está prestes a começar. A 8ª temporada é marcada principalmente pela reconstrução da relação entre Sun e Din após o purgatório, pela amizade entre Dee e Benny, pela jornada de redenção de Castiel e pela tentativa frustrada de fechar os portões do inferno. É uma temporada sobre escolhas difíceis, sacrifícios e a constante luta dos personagens entre salvar o mundo ou salvar aqueles que amam. Sun encara a perspectiva de perder o irmão mais uma vez. Castiel continua lutando para restaurar o céu. Clawley vê uma oportunidade inédita diante de si. E Din Winchester, o homem que dedicou a vida a caçar monstros, torna-se aquilo que mais odiava. A 9ª temporada é marcada principalmente pela quebra de confiança entre Sun e Din, pela humanização gradual de Castiel e Clawley, pela ascensão de Metatron como principal antagonista celestial e pelo início da sombria jornada da Marca de Caim. Ela encerra com uma das maiores reviravoltas da série. Din Winchester deixa de ser apenas um caçador e passa a carregar dentro de si uma escuridão capaz de mudar completamente seu destino. A 10ª temporada de Supernatural começa exatamente onde a 9ª terminou. A 10ª temporada de Supernatural começa exatamente onde a 9ª terminou. Din Winchester morreu como humano, mas não permaneceu morto. Graças à Marca de Caim, ele retornou como um demônio. Ao despertar com os olhos negros, Din torna-se uma criatura do inferno, mas não um demônio comum. Ele mantém suas memórias, sua personalidade e grande parte de sua consciência. Entretanto, algo mudou profundamente dentro dele. Livre das limitações morais que sempre carregou, Din passa a agir apenas de acordo com seus impulsos. Durante algum tempo, ele desaparece ao lado de Clawley. O Rei do Inferno vê nessa transformação uma oportunidade única. Durante anos, Clawley tentou conquistar a amizade de Din. Agora, acredita finalmente ter conseguido um parceiro. Os dois passam semanas viajando, bebendo, jogando e causando caos. Para Clawley, é quase um sonho realizado. Pela primeira vez, Din não está preocupado em salvar o mundo. Mas a felicidade de Clawley dura pouco. Mesmo como demônio, Din continua sendo Din. Ele não se interessa pelo inferno, nem deseja governar demônios ou espalhar destruição em larga escala. Seu comportamento continua imprevisível. Enquanto isso, Sun Winchester inicia uma busca desesperada para encontrar o irmão. Após tudo que viveram juntos, Sun se recusa a acreditar que Din esteja perdido para sempre. Durante semanas ele investiga pistas, interroga demônios e ignora qualquer limite moral que normalmente respeitaria. Essa obsessão começa a consumi-lo. Castiel observa a situação com preocupação. Além de tentar ajudar Sun, ele enfrenta um problema próprio. Após perder a graça angelical, seus poderes continuam enfraquecendo. Seu corpo humano começa a sofrer os efeitos dessa deterioração. Pela primeira vez, Castiel teme sua própria mortalidade. Enquanto isso, Din continua afundando lentamente em sua nova condição. Inicialmente, ele parece apenas mais livre e despreocupado. Porém, conforme os dias passam, sua violência aumenta. Sua empatia diminui. Sua capacidade de sentir culpa praticamente desaparece. A influência da Marca de Caim continua crescendo. Quando Sun finalmente consegue localizá-lo, os dois entram em conflito imediato. Din não deseja ser salvo. Na verdade, ele acredita estar melhor do que nunca. Sem culpa, sem medo, sem responsabilidades. Para Din, sua condição parece uma libertação, mas Sun enxerga algo diferente. Ele vê o irmão desaparecendo pouco a pouco.
Após muita luta e sacrifício, Sam consegue capturar Dean e iniciar um ritual para remover sua condição demoníaca. O processo funciona. Dean volta a ser humano. Mas existe um problema. A marca de Caim continua presente. E ela é muito mais perigosa do que imaginava. A temporada passa então a explorar o verdadeiro significado da marca. Dean descobre que ela não é apenas uma maldição. Ela é uma prisão. Há milhares de anos, antes mesmo da criação da humanidade, existia uma entidade primordial chamada escuridão. Essa força era tão destrutiva que Deus precisou aprisioná-la. A marca de Caim foi criada justamente para servir como fechadura dessa prisão. Portanto, remover a marca não é algo simples. Se ela desaparecer, a escuridão será libertada. Enquanto isso, Dean continua lutando contra seus impulsos violentos. A marca alimenta sua raiva constantemente. Pequenos conflitos tornam-se explosões de fúria. Em diversos momentos, ele sente vontade de matar pessoas inocentes. Cada dia torna-se uma batalha contra si mesmo. Essa é uma das fases mais sombrias da vida de Dean. Pela primeira vez, ele começa a acreditar que talvez seja realmente uma ameaça para aqueles que ama. Sam, por outro lado, torna-se cada vez mais determinado em encontrar uma cura. Mesmo sabendo dos riscos, ele se recusa a desistir. Essa obsessão lembra muitos erros que Dean cometeu ao longo dos anos. Os papéis parecem invertidos. Agora é Sam quem está disposto a cruzar limites para salvar o irmão. Enquanto isso, Crowley enfrenta seus próprios problemas. Sua relação com a mãe, Rowena, torna-se um dos principais conflitos da temporada. Rowena é uma bruxa extremamente poderosa e manipuladora. Inteligente, ambiciosa e cruel, ela possui séculos de experiência acumulada. Ao retornar à vida do filho, passa a influenciar diversos acontecimentos importantes. Crowley, que sempre se apresentou como um governante frio e calculista, demonstra uma vulnerabilidade incomum diante dela. A relação entre os dois é marcada por manipulação emocional, ressentimentos antigos e disputas de poder. Enquanto isso, Castiel continua tentando ajudar os Winchester, mas também enfrenta desafios pessoais. Sua conexão com a humanidade torna-se cada vez mais profunda. Ele já não enxerga os seres humanos como criaturas inferiores. Pelo contrário, Castiel passa a admirar suas imperfeições, sua capacidade de amar e sua disposição para lutar mesmo quando a derrota parece inevitável. Conforme a temporada avança, as pesquisas sobre a marca de Caim levam os irmãos a descobertas cada vez mais preocupantes. Tudo aponta para a mesma conclusão. Não existe uma forma segura de removê-la. Mesmo assim, Sam insiste. Ele acredita que sempre existe uma solução. Dean, porém, começa a aceitar uma realidade dolorosa. Talvez a única maneira de proteger o mundo seja conviver com a marca para sempre. Nos episódios finais, Rowena tenta usar magia poderosa para remover a marca. O ritual é extremamente perigoso. Enquanto isso, forças sobrenaturais entram em conflito para impedir ou acelerar o processo. Dean compreende o risco envolvido. Se a marca desaparecer, algo terrível poderá acontecer. Mas naquele momento, ninguém imagina a verdadeira dimensão do problema. O ritual finalmente é concluído. A marca de Caim é removida. Por alguns segundos, parece uma vitória. Sam acredita ter salvo o irmão. Dean acredita estar livre. Mas ambos percebem rapidamente que cometeram um erro. A marca realmente era uma prisão. E agora essa prisão foi aberta. Uma força ancestral começa a emergir. Uma entidade mais antiga que anjos, demônios e até mesmo a própria humanidade. A escuridão foi libertada. A temporada termina com uma nuvem gigantesca de energia negra espalhando-se pelo planeta. Enquanto Sam e Dean observam horrorizados, percebem que acabaram de libertar uma ameaça muito maior do que qualquer coisa que já enfrentaram. Dean está livre da marca. Mas o preço dessa liberdade pode significar o fim de toda a criação. A 10ª temporada é, acima de tudo, uma história sobre vício, autocontrole e identidade. Dean luta constantemente contra a violência dentro de si. Sam enfrenta sua incapacidade de abandonar alguém que ama. Castiel busca compreender seu lugar entre humanos e anjos. Crowley enfrenta os fantasmas de sua própria família. E todos acabam contribuindo, direta ou indiretamente, para libertar uma força que mudará completamente o universo na temporada seguinte. Quando a história termina, os monstros, os demônios e os anjos já não são mais a maior ameaça. Algo muito mais antigo acaba de despertar.
A 11ª temporada de Supernatural começa imediatamente após a libertação da escuridão. Durante milhares de eras, a marca de Caim serviu como uma prisão. Agora que a marca foi removida, a entidade que estava presa finalmente está livre. Logo após escapar, a escuridão manifesta-se na forma de uma névoa negra gigantesca que se espalha pelo planeta. Por onde passa, deixa destruição, doenças e mortes. Sam e Dean percebem rapidamente que enfrentam algo completamente diferente de tudo que já encontraram. Nem mesmo os anjos conseguem explicar totalmente o que a escuridão é. A única certeza é que ela existia antes da criação do universo. Enquanto isso, Dean descobre que sua ligação com a marca de Caim não desapareceu completamente. Uma conexão misteriosa continua existindo entre ele e a escuridão. Essa ligação permite que ambos sintam a presença um do outro. Inicialmente, Dean acredita que isso seja apenas mais uma maldição, mas logo percebe que existe algo muito mais profundo acontecendo. Enquanto isso, a escuridão começa a assumir forma humana. Ela escolhe o corpo de uma criança e passa a crescer rapidamente. Em poucos episódios, amadurece de maneira sobrenatural até tornar-se uma mulher adulta. Seu nome é Amara. Ao contrário do que muitos imaginam, Amara não é simplesmente uma vilã maligna. Ela é uma entidade antiga, complexa e emocionalmente ferida. Durante bilhões de anos, permaneceu aprisionada pelo próprio irmão. Para ela, a criação do universo foi uma traição. Amara acredita que Deus a abandonou para construir algo novo. Por isso, seu ressentimento é imenso. Enquanto cresce, Amara tenta compreender os seres humanos. Em alguns momentos, demonstra curiosidade genuína. Em outros, revela um poder devastador capaz de destruir cidades inteiras. Dean percebe algo estranho. Apesar de saber que Amara representa uma ameaça colossal, ele sente dificuldade em vê-la apenas como inimiga. A conexão criada pela marca de Caim gera uma espécie de vínculo emocional entre os dois. Nem Dean nem Amara compreendem totalmente esse laço, mas ele influencia muitas de suas decisões ao longo da temporada. Enquanto isso, Castiel continua tentando encontrar seu lugar após os acontecimentos recentes. Sua amizade com os Winchester permanece forte, mas ele ainda carrega culpa pelos inúmeros erros cometidos no passado. Mesmo assim, continua disposto a arriscar tudo para ajudá-los. No céu, a situação é cada vez mais instável. A queda dos anjos nas temporadas anteriores enfraqueceu enormemente suas estruturas. Muitos anjos morreram, outros abandonaram suas funções. E agora uma ameaça muito maior do que qualquer guerra celestial surge diante deles. Até mesmo os anjos começam a sentir medo. Enquanto isso, Crowley tenta estabelecer uma relação de parceria com Amara. O Rei do Inferno acredita que poderá influenciá-la e usar seu poder em benefício próprio. Como quase sempre acontece com Crowley, seu excesso de confiança torna-se um problema. Amara rapidamente demonstra que não pretende ser controlada por ninguém. Mesmo o inferno mostra-se insignificante diante dela. Conforme a temporada avança, a escuridão torna-se mais poderosa. Sua simples presença começa a afetar o funcionamento do universo. Uma doença sobrenatural chamada névoa negra espalha-se pela Terra. Milhares de pessoas são infectadas. Governos entram em colapso. Comunicações falham. O planeta aproxima-se lentamente do caos. Sam, por sua vez, passa a receber visões misteriosas. Inicialmente, ele acredita que sejam mensagens divinas. Essas visões mostram caminhos, símbolos e pistas que parecem conduzi-lo a uma possível solução. Embora não compreenda completamente o significado delas, decide segui-las. Essa jornada leva os irmãos a descobrirem segredos antigos sobre a própria criação. Eventualmente, a verdade é revelada. A Amara é a irmã de Deus. Antes de existir o universo, existiam apenas os dois. Deus representava a criação. A Amara representava o vazio primordial. Quando Deus decidiu criar mundos, estrelas e vida, surgiu um conflito. A Amara acreditava que tudo deveria permanecer como era. A disputa entre os dois irmãos resultou na criação dos arcanjos e, posteriormente, no aprisionamento da escuridão. Durante bilhões de anos, Deus permaneceu ausente. Agora, diante da libertação de Amara, todos começam a questionar onde ele está. Os anjos procuram respostas. Os demônios procuram respostas. Os Winchester procuram respostas. Mas Deus continua desaparecido. Enquanto isso, Amara continua sua busca pelo irmão.
Ela não deseja apenas destruí-lo. Ela deseja que ele reconheça a dor que causou. Essa motivação torna a personagem muito mais complexa do que um simples antagonista. Ao longo da temporada, diversos personagens tentam enfrentar Amara. Nenhum consegue. Anjos morrem. Demônios morrem. Seres extremamente poderosos são derrotados com facilidade. Até mesmo Lúcifer retorna à história. Preso na jaula desde a 5ª temporada, ele é libertado temporariamente porque os personagens acreditam precisar de toda a ajuda possível. Castiel permite que Lúcifer utilize seu corpo como receptáculo. Inicialmente isso parece uma decisão necessária, mas rapidamente torna-se outro grande problema. Lúcifer continua sendo manipulador, arrogante e perigoso. Mesmo diante de uma ameaça maior, seus interesses pessoais nunca desaparecem completamente. Enquanto isso, Dean continua dividido. Parte dele sabe que Amara precisa ser detida. Outra parte sente uma conexão emocional impossível de ignorar. Essa relação torna-se um dos aspectos centrais da temporada. Nos episódios finais, a situação atinge seu limite. Amara consegue ferir Deus gravemente. Pela primeira vez, o próprio Criador parece incapaz de vencer. O universo inteiro começa a sofrer as consequências. A realidade torna-se instável. A criação corre risco de desaparecer. Nesse momento, Sam, Dean, Castiel e seus aliados percebem uma verdade importante. O conflito nunca foi apenas sobre poder. Era sobre família. Era sobre ressentimento. Era sobre abandono. Dean torna-se a peça fundamental para resolver a situação. Utilizando a conexão que possui com Amara, ele consegue fazê-la enxergar uma perspectiva diferente. Em vez de continuar alimentando o ódio, Amara finalmente confronta sua dor. Ela conversa com Deus. Pela primeira vez em bilhões de anos, os dois irmãos realmente dialogam. O conflito que parecia impossível de resolver encontra uma solução inesperada. Amara decide perdoar. Deus reconhece seus erros. E os dois deixam o universo juntos para reconstruírem sua relação. Com a partida deles, a criação é salva. A guerra termina sem uma batalha final tradicional. O mundo sobrevive porque alguém escolheu compreender em vez de destruir. Nos momentos finais da temporada, Deus oferece um presente a Dean. Durante anos, Dean acreditou que sua mãe estava perdida para sempre. Agora, como recompensa por tudo que enfrentou, Mary Winchester é trazida de volta à vida. A temporada termina com Dean observando a mãe que perdeu quando era apenas uma criança. Depois de décadas de sofrimento, caçadas e perdas, ele finalmente reencontra a pessoa cuja morte iniciou toda a jornada dos Winchester. A 11ª temporada é uma das mais emocionais e filosóficas da série. Ela explora temas como criação, perdão, família, ressentimento e livre-arbítrio. Sam continua sendo guiado pela esperança. Dean aprende que algumas guerras não podem ser vencidas apenas com armas. Castiel enfrenta novamente as consequências de confiar em Lúcifer. E a própria origem do universo é finalmente revelada. Quando a temporada termina, a escuridão foi embora, Deus deixou a criação para trás e Mary Winchester retornou ao mundo dos vivos. Mas esse reencontro tão aguardado está longe de trazer apenas felicidade. Na próxima temporada, os Winchester descobrirão que ressuscitar o passado pode ser tão perigoso quanto enfrentar qualquer monstro. A 12ª temporada de Supernatural começa imediatamente após o retorno de Mary Winchester. Depois de mais de 30 anos morta, Mary desperta em um mundo completamente diferente daquele que conhecia. Tudo mudou. A tecnologia mudou. A sociedade mudou. E, principalmente, seus filhos mudaram. Quando Mary morreu, Sam era apenas um bebê. Dean era uma criança pequena. Agora, diante dela, estão dois homens marcados por décadas de sofrimento, violência e perdas. Para Dean, o retorno da mãe representa a realização de um sonho que carregou durante toda a vida. Desde criança, ele idealizou Mary. Ela era a lembrança de um lar feliz antes de tudo dar errado. Mas rapidamente, Dean percebe que a realidade é mais complicada. Mary não é apenas a mãe perfeita que existia em suas memórias. Ela é uma pessoa real. Uma mulher que perdeu décadas de sua vida. Uma mulher que precisa reaprender a viver. Enquanto Dean tenta se aproximar dela, Mary sente dificuldade para encontrar seu lugar naquele novo mundo. Ela ama os filhos, mas sente-se deslocada. Não conhece os homens que eles se tornaram. Não compartilhou suas experiências. Não acompanhou suas dores.
Essa distância emocional torna-se um dos temas centrais da temporada. Enquanto isso, uma nova ameaça surge. Uma organização secreta chamada Homens de Letras Britânicos entra em cena. Diferente dos caçadores americanos, que trabalham de forma improvisada e individual, os britânicos operam como uma instituição organizada, disciplinada e extremamente eficiente. Eles acreditam que a caça deve ser controlada como uma operação militar. Para eles, Sam e Dean representam tudo que está errado no sistema americano. Embora inicialmente pareçam aliados, logo fica claro que seus métodos são autoritários e muitas vezes cruéis. A principal representante da organização é Lady Tony Bevel. Ela tenta recrutar os Winchester. Quando eles recusam, torna-se uma adversária perigosa. Enquanto isso, Castiel continua tentando encontrar seu lugar no mundo. Depois de tantos anos convivendo com os humanos, ele sente-se cada vez menos conectado ao céu. Sua lealdade aos Winchester permanece inabalável. Entretanto, ele continua enfrentando dúvidas sobre seu propósito e sua identidade. Crowley também permanece ativo. Como Rei do Inferno, continua tentando manter o controle sobre os demônios enquanto enfrenta desafios internos constantes. Embora ainda seja manipulador e egoísta, sua relação com os Winchester tornou-se muito mais complexa do que nos primeiros anos. Ao longo da temporada, surge uma nova ameaça ligada diretamente ao inferno. Lúcifer consegue escapar mais uma vez. Após anos preso, ele inicia uma busca obsessiva por poder e influência. Diferente de outras vezes, agora ele está interessado em algo muito específico. Ele deseja ter um filho. Lúcifer acredita que uma criança nascida de sua linhagem possuirá um poder sem precedentes. Essa busca o leva até Kelly Klein. Kelly é uma jovem mulher comum que acaba engravidando de um filho concebido através da influência de Lúcifer. A gravidez rapidamente se torna um dos maiores focos da temporada. Diversos personagens acreditam que o bebê representa uma ameaça apocalíptica. Outros acreditam que ele pode ser algo diferente. Castiel desenvolve uma conexão especial com essa criança ainda não nascida. Através de visões e experiências sobrenaturais, ele passa a acreditar que o bebê terá um papel positivo no futuro. Essa crença coloca Castiel em conflito direto com Sam, Dean e vários outros aliados. Enquanto isso, Mary continua tentando reconstruir sua vida. Entretanto, sua necessidade de encontrar um propósito a aproxima dos homens de letras britânicos. Ela passa a colaborar secretamente com a organização. Mary acredita que está ajudando seus filhos, mas suas escolhas acabam criando ainda mais distância emocional entre ela e os Winchester. Dean sente-se profundamente magoado ao descobrir que a mãe escondeu tantas coisas dele. Mais uma vez, ele experimenta a sensação de abandono. Ao longo da temporada, os homens de letras britânicos tornam-se cada vez mais agressivos. Sua tentativa de controlar a caça transforma-os em uma ameaça direta. Sam e Dean percebem que não podem permitir que aquela organização imponha sua visão ao restante dos caçadores. A tensão evolui para um conflito aberto. Enquanto isso, Lúcifer continua procurando maneiras de recuperar sua influência. Sua obsessão pelo filho cresce cada vez mais. Mesmo sendo uma das entidades mais perigosas do universo, Lúcifer demonstra emoções contraditórias em relação à criança. Por vezes, parece genuinamente interessado em ser pai. Em outros momentos, continua sendo o manipulador egoísta que sempre foi. Nos episódios finais, todos os conflitos convergem. Kelly aproxima-se do momento do parto. Os homens de letras britânicos intensificam suas ações contra os Winchester. Mary tenta corrigir seus erros. Castiel continua acreditando que o bebê deve sobreviver. Dean permanece convencido de que a criança representa uma ameaça. As tensões dentro da própria família atingem níveis extremos. Durante os confrontos finais, os Winchester conseguem derrotar os líderes dos homens de letras britânicos. A organização sofre um golpe devastador, mas a vitória vem acompanhada de novas tragédias. Lúcifer consegue aproximar-se do nascimento do filho. Castiel faz tudo o que pode para proteger Kelly. Entretanto, os eventos saem rapidamente do controle. No clímax da temporada, Kelly dá à luz. A criança nasce. Seu nome é Jack. Jack é um Nefilim, filho de um arcanjo e de uma humana. Um ser com potencial para se tornar mais poderoso do que praticamente qualquer criatura conhecida. No mesmo momento, uma série de acontecimentos dramáticos ocorre. Crowley sacrifica sua própria vida para ajudar a impedir uma catástrofe maior.
Após anos atuando como aliado ocasional, inimigo e figura ambígua, sua jornada chega ao fim. Castiel também é morto por Lúcifer. A perda de Castiel atinge profundamente os Winchester, especialmente Dean, que vê mais um membro de sua família ser arrancado de sua vida. Enquanto isso, Mary enfrenta Lúcifer. Durante o confronto, ambos são sugados para uma realidade alternativa, uma dimensão paralela onde o apocalipse venceu. Um mundo devastado pela guerra entre anjos e demônios. Quando a temporada termina, Sam e Dean enfrentam uma situação extremamente difícil. Castiel está morto. Crowley está morto. Mary desapareceu em outra realidade. Lúcifer continua sendo uma ameaça. E Jack acaba de nascer. O futuro é completamente incerto. A 12ª temporada é marcada pela reconstrução da família Winchester, pelos conflitos emocionais envolvendo Mary, pela guerra contra os homens de letras britânicos e pelo nascimento de Jack. Mais do que qualquer outro acontecimento, é Jack quem altera definitivamente os rumos da série. Seu nascimento representa o início de uma nova era. Uma era em que os Winchester não serão mais apenas irmãos enfrentando monstros. Agora eles precisarão lidar com a responsabilidade de guiar uma das criaturas mais poderosas já vistas no universo. E essa responsabilidade mudará suas vidas para sempre. A 13ª temporada de Supernatural começa logo após os acontecimentos dramáticos do final da temporada anterior. Castiel está morto. Crowley está morto. Mary Winchester desapareceu em uma realidade alternativa. E um poderoso Nefilim chamado Jack acaba de nascer. Logo nos primeiros momentos da temporada, Jack demonstra habilidades extraordinárias. Diferente de uma criança comum, ele cresce rapidamente. Em poucos dias já possui aparência de adolescente e um enorme poder sobrenatural. Por ser filho de Lúcifer, muitos acreditam que ele representa uma ameaça apocalíptica. Dean é um dos que mais desconfiam. Para Dean, Jack é a principal causa de tudo que aconteceu. Ele associa o garoto à morte de Castiel, ao desaparecimento de Mary e ao retorno constante dos problemas causados por Lúcifer. Sam, porém, enxerga algo diferente. Ele acredita que Jack merece uma chance. Afinal, ninguém escolhe quem são seus pais. Essa diferença de opinião cria tensão entre os irmãos durante boa parte da temporada. Enquanto isso, Jack tenta entender quem ele é. Apesar de possuir poderes quase ilimitados, emocionalmente ele é como uma criança. Ele não compreende totalmente os sentimentos humanos. Não entende conceitos como culpa, amor ou perda. Porém, demonstra desde o início um desejo genuíno de fazer o bem. A morte de Castiel afeta profundamente o garoto. Antes mesmo de nascer, Jack havia desenvolvido uma ligação especial com ele. Por isso, uma de suas primeiras motivações é tentar honrar a memória do anjo. Enquanto isso, os irmãos descobrem que Mary continua viva. Ela está presa em uma realidade alternativa conhecida como mundo apocalíptico. Esse universo é uma versão da Terra onde Sam não existiu para impedir o plano de Lúcifer. Como consequência, o apocalipse aconteceu. Nesse mundo, a humanidade foi quase exterminada. Cidades foram destruídas. Governos desapareceram. Milhões morreram. Os anjos governam através do medo e da violência. O responsável por esse cenário é Miguel, o arcanjo que lidera os exércitos celestiais daquele universo. Diferente da versão principal, esse Miguel tornou-se um tirano. Ele acredita que os humanos são falhos e indignos de liberdade. Mary acaba se unindo a grupos de resistência que ainda lutam contra os anjos naquele mundo devastado. Entre esses sobreviventes está uma versão alternativa de Bob Singer. Nesse universo, Bob nunca conheceu os Winchester da mesma forma que na linha principal, mas continua sendo um guerreiro experiente e determinado. Enquanto isso, Jack torna-se cada vez mais próximo de Sam. Sam assume uma espécie de papel paternal. Ele tenta ensinar ao garoto valores humanos e ajudá-lo a compreender o mundo. Dean continua desconfiado, mas aos poucos começa a perceber que Jack realmente deseja fazer o bem. Essa mudança não acontece rapidamente. Ela é construída através de diversas experiências compartilhadas ao longo da temporada. Paralelamente, Lúcifer retorna mais uma vez. Após escapar de várias prisões ao longo da série, ele continua sendo uma das entidades mais perigosas do universo. Quando descobre a existência de Jack, passa a desenvolver uma obsessão pelo filho. Inicialmente, Lúcifer vê Jack apenas como uma ferramenta para aumentar seu próprio poder.
mas, surpreendentemente, demonstra em alguns momentos um desejo genuíno de estabelecer uma relação paternal. O problema é que Lúcifer continua sendo Lúcifer. Sua natureza manipuladora impede qualquer relacionamento saudável. Jack deseja conhecer o pai, mas também teme tornar-se parecido com ele. Esse conflito interno torna-se um dos aspectos mais importantes de sua jornada. Enquanto isso, acontecimentos inesperados começam a ocorrer. Jack utiliza seus poderes repetidamente para ajudar os Winchester. Entretanto, o uso excessivo dessas habilidades cobra um preço. Aos poucos, ele começa a perder parte de sua energia. Mesmo sendo extremamente poderoso, descobre que não é invulnerável. Outra grande reviravolta da temporada acontece quando Castiel retorna à vida. Sua ressurreição traz enorme alegria aos Winchester e principalmente a Jack. Castiel rapidamente assume um papel de mentor para o garoto. Mais do que qualquer outro personagem, ele acredita no potencial de Jack para se tornar uma força positiva. Enquanto isso, os esforços para resgatar Mary intensificam-se. Diversas viagens entre universos tornam-se possíveis graças aos poderes de Jack. Os Winchester passam a dividir seu tempo entre a Terra principal e o mundo apocalíptico. Essas incursões revelam novas versões de personagens conhecidos. Alguns são heróis. Outros são completamente diferentes das versões que o público conhecia. Conforme a temporada avança, Miguel do mundo apocalíptico torna-se cada vez mais perigoso. Ele percebe a existência do universo principal e decide conquistá-lo. Sua ambição não se limita mais ao mundo devastado que governa. Agora ele deseja expandir seu domínio para outras realidades. Ao mesmo tempo, Lúcifer continua tentando aproximar-se de Jack. Em determinados momentos, pai e filho parecem construir algum tipo de vínculo. Mas as constantes mentiras e manipulações de Lúcifer tornam qualquer confiança praticamente impossível. Nos episódios finais, todos os conflitos convergem. Miguel lança um ataque em grande escala. Lúcifer tenta utilizar Jack para seus próprios objetivos. Mary continua presa no mundo apocalíptico. E os Winchester precisam tomar decisões impossíveis. Durante o confronto final, Jack enfrenta o próprio pai. A luta entre os dois representa muito mais do que um simples combate físico. É o confronto entre aquilo que Jack poderia se tornar e aquilo que deseja ser. No momento decisivo, Lúcifer tenta manipular emocionalmente o filho mais uma vez. Mas Jack finalmente compreende quem seu pai realmente é. Utilizando seus poderes, ele mata Lúcifer. A morte do diabo marca um dos momentos mais importantes da série. Pela primeira vez, Jack rompe completamente com a influência paterna. Entretanto, a vitória dura pouco. Miguel consegue escapar para o universo principal. Percebendo que não existe outra alternativa, Dean toma uma decisão extrema. Ele aceita servir como receptáculo de Miguel. Durante anos, Dean recusou esse destino, mas agora acredita que é a única maneira de derrotar o arcanjo. Com Miguel dentro de seu corpo, Dean obtém um poder imenso. A batalha final é brutal. Miguel derrota Lúcifer e ajuda a encerrar o conflito imediato. Mas existe um preço. Embora o plano funcione, Miguel permanece dentro de Dean. Nos momentos finais da temporada, Dean parece ter recuperado o controle. Porém, logo fica claro que algo está errado. Miguel ainda está presente, observando, esperando. A temporada termina com Dean dirigindo o Impala enquanto luta silenciosamente contra a presença do arcanjo dentro de sua mente. Sam observa preocupado. Castiel permanece atento. Jack tenta encontrar seu lugar na família. E uma nova ameaça começa a crescer no interior de Dean Winchester. A 13ª temporada é marcada principalmente pelo nascimento da família construída pelos Winchester. Sam e Dean deixam de ser apenas irmãos. Passam a assumir papéis paternais para Jack. Castiel fortalece ainda mais seu vínculo com os dois. Mary retorna ao centro da história. E o conceito de família torna-se mais importante do que laços de sangue. Quando a temporada termina, os heróis venceram Lúcifer. Mas a guerra está longe de acabar. Miguel continua vivo. E agora ele está exatamente onde sempre quis estar, dentro de Dean Winchester. A 14ª temporada de Supernatural começa exatamente após os eventos finais da temporada anterior. Dean Winchester desapareceu. Embora seu corpo ainda exista, sua mente não está mais no controle. Miguel, o arcanjo do mundo apocalíptico, assumiu completamente o comando.
Durante semanas, Sam, Castiel, Jack e os demais aliados procuram desesperadamente alguma pista sobre seu paradeiro. Enquanto isso, Miguel utiliza o corpo de Dean para colocar seus próprios planos em prática. Diferente de muitos vilões anteriores, Miguel não deseja simplesmente destruir o mundo. Ele acredita que a humanidade é falha. Para ele, os seres humanos precisam ser controlados por uma autoridade superior. Convencido de que apenas ele pode restaurar a ordem, começa a reunir seguidores e criar um exército. Utilizando monstros geneticamente modificados por sua graça angelical, Miguel constrói lentamente uma força capaz de conquistar a Terra. Sam assume a liderança do Bunker dos Homens de Letras. Pela primeira vez em muitos anos, ele se torna o principal responsável pela coordenação das caçadas e pela proteção dos aliados. A ausência de Dean pesa profundamente sobre ele. Mesmo tentando demonstrar força, Sam sente-se perdido sem o irmão. Castiel também sofre. Ao longo dos anos, Dean tornou-se uma das pessoas mais importantes de sua existência. A perda dele afeta profundamente o anjo. Enquanto isso, Jack continua tentando adaptar-se à vida humana. Apesar de sua imensa capacidade destrutiva, ele deseja apenas fazer parte da família que encontrou. Porém, existe um problema crescente. Os poderes de Jack estão desaparecendo. A batalha contra Lúcifer na temporada anterior teve consequências inesperadas. Seu núcleo de energia foi danificado. Cada vez que utiliza seus poderes, torna-se mais fraco. Inicialmente, ele tenta esconder a situação, mas conforme os sintomas pioram, torna-se impossível ignorá-los. Jack sente medo. Pela primeira vez desde seu nascimento, ele enfrenta a possibilidade de ser vulnerável. Enquanto isso, Miguel continua expandindo sua influência. Utilizando o corpo de Dean, ele manipula pessoas e constrói sua própria visão de paraíso. Sua presença ameaça não apenas a Terra, mas também o equilíbrio entre céu, inferno e humanidade. Eventualmente, Dean consegue iniciar uma batalha mental contra Miguel. Dentro de sua própria mente, trava uma guerra silenciosa pela posse de seu corpo. Após muita luta, Dean finalmente recupera o controle. Miguel é aprisionado em sua consciência. O retorno de Dean representa um enorme alívio para Sam, Castiel e Jack. Entretanto, os traumas deixados pela possessão permanecem. Dean sente-se violado. Mais uma vez teve sua liberdade roubada por uma força superior. Enquanto a família tenta se reunir novamente, Jack continua perdendo seus poderes. Desesperado para não decepcionar aqueles que ama, ele passa a tomar decisões impulsivas. Seu medo de tornar-se inútil cresce constantemente. Paralelamente, Nick, o antigo receptáculo humano de Lúcifer, retorna à história. Após anos servindo como recipiente para o diabo, Nick encontra-se emocionalmente destruído. Consumido pela dor e pela obsessão, inicia uma busca para compreender tudo o que aconteceu com sua vida. Ao longo da temporada, sua sanidade deteriora-se gradualmente. Enquanto isso, Castiel tenta ajudar Jack. Entre todos os personagens, Castiel é quem mais acredita no potencial do jovem Nefilim. Ele vê em Jack algo que poucos conseguem enxergar. Não um monstro, não uma arma, mas alguém tentando encontrar seu lugar no mundo. Conforme os episódios avançam, a situação de Jack piora drasticamente. A perda de seus poderes começa a afetar até mesmo seu equilíbrio emocional. Seu controle torna-se instável. Em alguns momentos, emoções simples produzem consequências sobrenaturais perigosas. Sam e Dean percebem que precisam ajudá-lo antes que algo terrível aconteça. Infelizmente, o desastre acaba acontecendo. Durante uma discussão emocional, Jack perde completamente o controle de suas habilidades. Sem intenção de machucar ninguém, libera uma explosão de energia. A vítima é Mary Winchester, a mulher que os irmãos lutaram tanto para recuperar, a mãe que finalmente havia retornado. Mary morre instantaneamente. O choque é devastador. Jack fica horrorizado. Ele nunca quis machucar ninguém, muito menos alguém que considerava parte de sua família. Dean, porém, reage de forma completamente diferente. Consumido pela dor e pela raiva, ele culpa Jack pela morte da mãe. Toda a confiança construída ao longo das últimas temporadas desmorona. Dean passa a enxergar Jack como uma ameaça. Talvez não por maldade, mas por ser poderoso demais para ser controlado. Esse conflito divide a família. Sam tenta compreender o que aconteceu. Castiel continua acreditando que Jack merece ajuda. Dean deseja responsabilizá-lo.
Enquanto isso, Jack mergulha em um profundo estado de culpa. A dor emocional torna-se tão intensa que ele procura uma forma de eliminá-la. Utilizando suas próprias habilidades, remove grande parte de sua capacidade de sentir emoções. O resultado é desastroso. Sem empatia, culpa ou remorso, Jack continua tomando decisões acreditando estar fazendo correto. Mas suas ações tornam-se cada vez mais perigosas. Ao mesmo tempo, Miguel consegue escapar da prisão mental criada por Dean. Uma nova batalha torna-se inevitável. Com a ajuda dos Winchester, Miguel finalmente é derrotado. Sua ameaça chega ao fim. Porém, a situação envolvendo Jack continua piorando. Nos episódios finais, os irmãos percebem que o jovem Nefilim perdeu completamente o controle de si mesmo. Sua falta de emoções transforma-o em uma força imprevisível. Diante disso, uma figura inesperada retorna à história: Deus. Após anos distante dos acontecimentos principais, o Criador reaparece. Inicialmente parece disposto a ajudar, mas logo suas verdadeiras intenções tornam-se evidentes. Deus demonstra um interesse estranho pelos eventos envolvendo os Winchester e Jack, como se estivesse observando uma história cuidadosamente planejada. Quando Jack se torna uma ameaça impossível de ignorar, Deus intervém diretamente. Utilizando seu poder absoluto, mata Jack. Sam, Dean e Castiel ficam devastados. A morte de Jack destrói a família que haviam construído, mas o maior choque ainda está por vir. Pouco depois, Deus revela sua verdadeira natureza. Durante anos, os Winchester acreditaram que possuíam livre-arbítrio. Acreditaram que suas escolhas moldavam seus destinos. Agora descobrem algo perturbador. Deus sempre observou suas vidas como se fossem personagens de uma história. Ele manipulou inúmeros acontecimentos para criar narrativas interessantes. Quando Sam e Dean recusam continuar seguindo o roteiro que ele deseja, Deus fica irritado. Pela primeira vez, o Criador deixa de parecer um aliado distante e passa a parecer uma ameaça. Nos momentos finais da temporada, Deus inicia o apocalipse definitivo. Utilizando seu poder, rompe as barreiras entre os mundos dos mortos e dos vivos. Bilhões de almas condenadas começam a retornar. Fantasmas, monstros e criaturas de todas as épocas espalham-se pela Terra. O caos instala-se rapidamente. Sam, Dean e Castiel observam horrorizados o início da maior crise que já enfrentaram. A temporada termina com os irmãos encarando uma verdade assustadora. Durante anos lutaram contra demônios. Depois enfrentaram anjos. Mais tarde enfrentaram Lúcifer. Enfrentaram a escuridão. Mas agora o inimigo é diferente. Agora eles estão em guerra contra o próprio Deus. A 14ª temporada representa o início da reta final de Supernatural. Ela aprofunda a relação entre Jack e os Winchester, explora as consequências do poder absoluto e questiona a própria ideia de destino. Dean perde novamente sua mãe. Jack perde sua humanidade. Castiel perde alguém que considerava um filho. E Sam descobre que talvez toda sua vida tenha sido manipulada desde o começo. Quando a temporada termina, o universo inteiro está à beira do colapso. E pela primeira vez, os Winchester precisam encontrar uma forma de derrotar o próprio Criador. A 15ª temporada de Supernatural começa exatamente após o final da temporada anterior. Deus revelou sua verdadeira face. Após anos observando os Winchester como personagens de uma grande história, ele finalmente perde a paciência quando Sam e Dean recusam seguir o roteiro que havia planejado. Em resposta, libera uma enorme quantidade de almas condenadas do inferno. Fantasmas, espíritos vingativos e criaturas sobrenaturais espalham-se pela Terra. O caos começa imediatamente. Sam, Dean e Castiel precisam conter uma verdadeira invasão sobrenatural enquanto tentam compreender o que aconteceu. Pela primeira vez na história da série, Deus não está apenas ausente. Ele é o principal antagonista. Enquanto isso, Jack continua morto. Sua perda pesa profundamente sobre todos. Castiel sente que perdeu um filho. Sam acredita que falhou com alguém que tentou proteger. Dean ainda carrega culpa pela forma como tratou Jack após a morte de Mary. Apesar da dor, eles precisam continuar lutando. Nos primeiros episódios, os irmãos concentram-se em impedir que milhares de espíritos destruam cidades inteiras. Diversos fantasmas de temporadas anteriores retornam. Velhos inimigos reaparecem. Lendas urbanas voltam a assombrar comunidades.
É como se toda a história de Supernatural estivesse retornando para uma última despedida. Enquanto isso, Deus continua observando tudo. Ele não demonstra remorso. Pelo contrário, passa a enxergar os Winchester como personagens que se recusaram a cumprir seu papel na história. Seu objetivo agora é encerrar a narrativa da forma que considera adequada. Ao mesmo tempo, uma revelação importante acontece. Jack não permaneceu completamente morto. Após sua morte, sua alma foi parar no vazio, uma dimensão primordial onde anjos e entidades celestiais vão quando deixam de existir. Lá, Jack encontra Billy, a antiga ceifadora que se tornou a nova morte. Billy acredita que Deus precisa ser detido. Segundo ela, Chunk deixou de agir como criador e passou a agir como tirano. Para restaurar o equilíbrio da criação, será necessário derrotá-lo. Billy começa então a preparar Jack para desempenhar um papel decisivo no futuro. Enquanto isso, Sam descobre algo perturbador. Ele continua possuindo uma conexão residual com Deus. Ferimentos antigos criados por Chunk começam a produzir visões. Essas visões mostram possíveis futuros. E inicialmente parecem fragmentos desconexos. Mas logo Sam percebe que podem representar pistas importantes para derrotar Deus. Dean, porém, sente-se cada vez mais frustrado. Durante toda a vida acreditou estar fazendo suas próprias escolhas. Agora descobre que muitos acontecimentos podem ter sido manipulados por Chunk. Essa ideia o revolta profundamente. Dean não quer apenas vencer Deus. Ele quer provar que sua vida teve significado além de um simples roteiro. Enquanto isso, Castiel continua tentando manter a família unida. Ao longo dos anos, ele tornou-se muito mais do que um aliado. Passou a ser parte dos Winchester. Sua ligação com Dean, especialmente, torna-se cada vez mais importante. Paralelamente, Deus começa a destruir universos inteiros. Ao perceber que sua história favorita não está mais funcionando, decide apagar suas criações. Mundos alternativos desaparecem. Bilhões de vidas deixam de existir. A destruição ocorre em escala cósmica. Pela primeira vez, o próprio multiverso corre perigo. Enquanto isso, Jack passa por um processo de transformação. Sob orientação de Billy, aprende que talvez não precise derrotar Deus através da força bruta. Talvez exista outra maneira. Uma maneira capaz de absorver o poder necessário para restaurar o equilíbrio. Ao mesmo tempo, os irmãos enfrentam diversas missões enquanto tentam encontrar uma solução definitiva. Velhos aliados retornam. Velhos inimigos reaparecem. A temporada constantemente relembra momentos marcantes de toda a série. É uma despedida construída ao longo de 15 anos. Entretanto, uma tragédia ocorre. Billy revela que existe um plano envolvendo Jack. Mas antes que tudo seja concluído, Deus interfere diretamente. Os acontecimentos saem do controle. A nova morte acaba sendo destruída. O futuro torna-se incerto. Mesmo assim, Jack continua avançando em sua missão. Enquanto isso, Castiel enfrenta seu momento mais importante. Durante anos, ele carregou um acordo secreto com a entidade do vazio. Esse acordo determinava que, quando experimentasse um momento de felicidade verdadeira, o vazio viria buscá-lo. No auge de um confronto emocional, Castiel finalmente aceita seus sentimentos mais profundos. Ele declara seu amor por Dean. Não como paixão romântica necessariamente, mas como uma expressão absoluta de afeto, gratidão, admiração e vínculo familiar construído ao longo dos anos. Pela primeira vez, Castiel encontra paz consigo mesmo. E naquele instante, o vazio cumpre sua parte do acordo. Castiel desaparece. Sua partida torna-se um dos momentos mais emocionantes de toda a série. Dean fica devastado. Mais uma vez, perde alguém que ama. Enquanto isso, Deus continua eliminando universos, até que resta apenas a terra principal dos Winchester. Sam, Dean e Jack tornam-se literalmente os últimos obstáculos diante do Criador. Nos episódios finais, o confronto definitivo acontece. Chunk acredita que vencerá facilmente. Afinal, ele é Deus. Criou anjos, criou universos, criou a própria realidade. Mas existe algo que ele nunca compreendeu completamente: os seres humanos. Durante toda a série, Sam e Dean desafiaram profecias, destinos, anjos, demônios, arcanjos e entidades cósmicas. Agora fazem o mesmo contra o próprio Criador. A batalha final não é vencida através da força. Jack executa o plano preparado ao longo da temporada.
Em vez de atacar Deus diretamente, transforma-se em uma espécie de recipiente cósmico. Ele começa a absorver energia divina. Pouco a pouco, drena o poder de Chunk, até que finalmente Deus torna-se humano. Pela primeira vez, Chunk experimenta a fragilidade que sempre ignorou. Derrotado, ele é deixado vivo. Sam e Dean recusam matá-lo, não por misericórdia, mas porque desejam provar que são diferentes dele. Com Deus derrotado, Jack assume uma nova posição. Ele torna-se o novo guardião da criação. Porém, escolhe agir de maneira diferente. Não pretende controlar as vidas das pessoas. Não pretende escrever destinos. Pretende apenas permitir que todos tenham liberdade para viver suas próprias histórias. O universo é restaurado. Os mundos voltam a existir. A criação é salva. Castiel eventualmente é resgatado do vazio. A paz finalmente parece possível. Durante algum tempo, Sam e Dean retornam à rotina de caçadores. Sem profecias, sem apocalipse, sem guerras cósmicas. Apenas ajudando pessoas. Exatamente como faziam no início da série. Então chega o último episódio. Em uma caçada aparentemente comum, os irmãos enfrentam vampiros. Nada de arcanjos, nada de Deus, nada de fim do universo. Apenas uma caçada. Durante o confronto, Dean sofre um ferimento fatal. Após sobreviver a guerras celestiais, ao inferno, ao purgatório, a Lúcifer, à escuridão e ao próprio Deus, Dean Winchester encontra seu fim em uma missão simples. Sabendo que não sobreviverá, conversa com Sam. Os dois irmãos despedem-se. Dean agradece por tudo. Diz ao irmão que sempre teve orgulho dele e pede que continue vivendo. Pouco depois, Dean morre. Sua alma vai para o céu. Mas agora o céu é diferente. Graças às mudanças feitas por Jack, não existem mais salas isoladas de memórias. Agora é um lugar de verdadeira paz. Dean reencontra Bob Singer. Descobre que muitos amigos estão ali. E finalmente encontra tranquilidade. Enquanto isso, Sam continua vivendo. Pela primeira vez, constrói uma vida além das caçadas. Forma uma família. Envelhece. Cria um filho. Vive décadas que nunca imaginou ter. Quando finalmente chega sua hora, Sam morre de velhice. Sua alma sobe ao céu. Lá, atravessa uma ponte cercada por florestas e rios. No final do caminho, encontra Dean. Os dois irmãos reencontram-se. Sem monstros, sem guerras, sem despedidas. A jornada que começou com uma criança observando sua mãe morrer termina com dois irmãos finalmente em paz. A 15ª temporada encerra Supernatural, mostrando que a verdadeira história nunca foi sobre anjos, demônios ou o fim do mundo. Foi sobre Sam e Dean Winchester, dois irmãos que passaram a vida inteira lutando um pelo outro e que, no fim, encontraram aquilo que procuravam desde o começo: um lar. Antes de encerrar este documentário, eu quero fazer um pedido sincero. Você acabou de assistir mais de 1h e 40 minutos de conteúdo detalhado sobre Supernatural. Foram horas de pesquisa, roteiro, edição e dedicação para entregar gratuitamente a você uma das análises mais completas da série. Se todo esse conteúdo agregou valor à sua experiência como fã, considere apoiar este trabalho adquirindo nosso e-book completo de Supernatural. São 700 páginas recheadas de histórias, curiosidades, personagens, acontecimentos, análises e informações que vão muito além do que foi possível mostrar neste vídeo. E pode comprar com tranquilidade. A plataforma Eduz é uma das maiores plataformas de produtos digitais do Brasil, utilizada por milhares de produtores e clientes diariamente, oferecendo um ambiente seguro para pagamentos e entrega do conteúdo digital. Por apenas R$30, você terá acesso a um material gigantesco, criado especialmente para os verdadeiros fãs da série. Se você gostou deste documentário, tenho certeza de que vai gostar ainda mais do conteúdo completo do e-book. O link está na descrição. Seu apoio ajuda a manter este canal vivo e permite a criação de novos documentários cada vez maiores e melhores. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.